Opa galera, como vocês estão? Venho trazer uma obra para vocês. À beira do telhado de um arranha-céu de escritórios, está um homem com um paletó desabotoado, segurando uma garrafa na mão. O nome desse homem é An Yuan, e ele está olhando para uma enorme tela de vídeo no telhado vizinho. Lá, há uma imagem dele observando o comercial que está sendo exibido em uma enorme tela de TV. An Yuan se parabeniza. Agora, ele é o vice-presidente de uma grande corporação. Após mais um gole da garrafa, An Yuan repete os parabéns. Uma longa e árdua escalada na carreira chegou ao fim, e ele se encontrou no topo, tanto figurativa quanto literalmente. Bem, há razões para se orgulhar e alegrar, mas, por alguma razão, An Yuan não sente alegria e felicidade pela vitória alcançada. Pelo contrário, ele se sente triste e sombrio ao olhar para seu próprio retrato no topo do prédio. An Yuan diz que odeia o retrato que é ele mesmo, e na tela está um homem verdadeiramente bonito, um jovem, estiloso e autoconfiante vice-presidente que alcançou um posto elegante em uma idade tão jovem. Deixando a garrafa meio vazia na beirada do telhado, An Yuan sai tarde da noite. Um jantar em família está acontecendo. An Yuan fica feliz que hoje todos os jornais da cidade trouxeram sua foto na primeira página. No entanto, a alegria de ser nomeado para um cargo elevado é ofuscada quando An Yuan percebe que o anel de casamento de sua esposa está desaparecido. Ao levantar o copo e convidar sua esposa para celebrar essa ocasião importante, ela não compartilha da alegria de An Yuan pela festa. A esposa responde a An Yuan que ele não tem família e ninguém com quem compartilhar sua alegria. Colocando o anel de casamento na mesa, ela diz que já tomou a decisão sobre o divórcio. No entanto, An Yuan é interrompido da conversa com sua esposa pelo toque de seu celular. Ao olhar para a tela, ele vê que está recebendo uma ligação de seus superiores e, portanto, deve atender. Ele pede à esposa que fique quieta por um momento, pega o telefone e começa a falar com o diretor. O diretor parabeniza An Yuan por sua nomeação para o cargo elevado. O anel de casamento está sobre a mesa enquanto ele fala com sua esposa e o diretor. An Yuan escolhe atender o diretor, sempre colocando o trabalho antes da família. A esposa reflete sobre a impossibilidade de continuar vivendo dessa forma, levanta-se e caminha em direção à saída. An Yuan vê sua esposa partindo, mas a ligação do diretor é tão importante para ele que nem se distrai para impedi-la. An Yuan pede ao diretor que repita a última frase, e o diretor imediatamente atribui uma tarefa ao recém-nomeado vice-presidente. O diretor declara que a primeira tarefa de An Yuan em seu novo cargo será realizar uma demissão em massa. Isso não é algo que An Yuan gostaria de fazer. Ele tenta argumentar que isso é ruim para a reputação da empresa, demitir milhares de trabalhadores de uma vez e deixá-los e suas famílias desamparados. No entanto, o presidente insiste. An Yuan não foi nomeado vice-presidente por sua natureza gentil ou bom coração. Uma posição elevada significa grande responsabilidade e um caráter mais rígido. O presidente aconselha An Yuan a deixar de lado sua piedade, se recompor e cumprir a ordem. Assim, An Yuan não tem escolha a não ser concordar com o presidente e dizer que irá realizar a tarefa no dia seguinte. Após terminar a conversa, An Yuan vai jantar sozinho, simbólico para aquele que derramará o sangue dos funcionários inconscientes no dia seguinte. Sentado sozinho em uma enorme mesa vazia, não há ninguém para celebrá-lo e parabenizá-lo. Na manhã seguinte, na entrada do prédio da empresa, uma manifestação com cartazes se reúne perto da entrada principal. Ao perceber a multidão que se formou, os seguranças se dirigem até eles. A segurança foi informada de que hoje é o primeiro dia de trabalho do novo vice-presidente, e os manifestantes na entrada estragarão o humor dele. Cabeças podem rolar, então o chefe da segurança dá a ordem para demitir os guardas negligentes que permitiram a entrada dos manifestantes no território e ordena a dispersão imediata dos manifestantes que se reuniram para saudar o novo vice-presidente. Enquanto isso, os funcionários comuns aguardam a chegada do carro do vice-presidente na área de estacionamento. A situação no estacionamento. As coisas estão esquentando e aqui está o vice-presidente em um carro de luxo, autoconfiante e autojusto. Ele confunde os manifestantes com pessoas que vieram saudá-lo. An Yuan sai do carro e observa a reverência dos funcionários alinhados que dão as boas-vindas a An Yuan e desejam sucesso em seu primeiro dia de trabalho. A secretária chega e começa a ditar a An Yuan seus planos para o dia. Um grito dos manifestantes distrai An Yuan de falar com sua secretária. Apesar de tudo, apesar de toda a resistência dos guardas, um dos manifestantes tenta se aproximar de An Yuan. O rapaz de óculos grita o nome de Quan Junho e lembra a Yuan de que foi ele quem o ajudou e apoiou no passado. Virando-se, An Yuan ordena que os guardas deixem o rapaz entrar. Ele mal reconhece o homem desalinhado e barbado com quem subiu a escada profissional. Qin Yu. An Yuan lança um olhar arrogante para Qin Yu e pergunta com um sorriso como as coisas estão indo. Qin Yu traz mais notícias. Um daqueles que An Yuan apoiou na carreira está morto,
morto graças ao comportamento inadequado incentivado por An Yuan. É sua obrigação visitar o necrotério e se despedir de Quan Seung, a quem indiretamente matou. An Yuan faz uma pausa para digerir a notícia. Após perguntar à secretária sobre seus planos para a noite, ele pede para liberar a noite para seus assuntos pessoais. Qin Yu perplexo fica chorando na entrada do prédio corporativo, mas as preocupações vêm depois, e An Yuan entra no prédio. Um dia longo, difícil e estressante no trabalho que felizmente termina quando An Yuan entra no carro. O motorista pergunta para onde levá-lo, e An Yuan pede para ser levado ao necrotério no hospital. Uma curta viagem pela cidade à noite e o carro diminui a velocidade no estacionamento do hospital. An Yuan se prepara para sair, abre a porta, mas não funciona. An Yuan ouve um diálogo entre dois homens bebendo em um banco próximo ao estacionamento. Eles discutem a recente redução que os levou a esse banco, sem saber que An Yuan está a poucos passos deles. Os rapazes especulam que An Yuan conseguiu a vice-presidência demitindo muitas pessoas. Ao sair do carro, An Yuan passa pelos homens conversando, e eles têm certeza de que An Yuan é o último canalha disposto a vender a própria mãe por uma promoção, sem mencionar demitir pessoas e deixar suas famílias sem pão. Além disso, An Yuan é lembrado por ter fugido de sua equipe como um rato quando começaram a ter problemas. An Yuan entra na sala de despedida do necrotério e vê uma foto de seu camarada Quan Sijunho pendurada na parede. Confuso e perdido, ele olha para a foto de Quan Junho e diz que isso não era o que ele queria. De joelhos, An Yuan lembra da última vez que viu Quan Sijunho vivo, durante a última reunião deles. Eles discutiram. Quan Seung implorou para An Yuan não fazer cortes e não deixar pessoas desempregadas. Depois de se despedir de Quan Sijunho, An Yuan retorna ao carro e deixa o motorista ir. Ele assume o volante e acelera mais e mais pelas ruas da cidade à noite. O carro está indo em uma velocidade vertiginosa, e as mariposas que não tiveram tempo de sair de seu caminho estão manchadas nos vidros e faróis do carro. Pensamentos tristes e solidão fazem An Yuan pressionar o pedal do acelerador cada vez mais. An Yuan lembra das palavras de sua esposa antes de se despedir, de que ele é o único para quem o sucesso é importante, e não há ninguém com ele para compartilhar sua alegria. Frustrado, An Yuan agarra o volante com toda a força. O carro está em uma velocidade tão vertiginosa que An Yuan não tem tempo para reagir, e o sinal fica vermelho. Freio de emergência e An Yuan vê um corpo humano colidindo com o capô. An Yuan bate a testa no volante e pensa que atingiu alguém. Um grande final para o dia. A silhueta na frente do capô parece familiar à luz dos postes da rua. An Yuan vê seu falecido camarada Quan Sijunho diante do para-brisa do carro. É meio místico. An Yuan não consegue ver Quan Junho, a quem ele se despediu há meia hora na funerária. Claramente algo está errado ao abrir as portas. An Yuan se pergunta para onde foi Quan Junho, a quem ele supostamente acabará de derrubar. Saltando do carro, An Yuan percebe uma sombra vaga que piscou ao longe e corre atrás daquela sombra. An Yuan chega à beira da ponte e observa a cidade à noite. Ou An Yuan estava imaginando, ou o caído Quan Seung havia desaparecido misteriosamente em algum lugar. Foi quando An Yuan percebe um bar noturno que nunca esteve no local antes. Um sino toca acima da porta e An Yuan entra no bar, claramente precisando de uma bebida. O barman de bigode sorri e cumprimenta educadamente o cliente sentando-se no balcão. An Yuan pede ao barman para servir algo mais forte, e então ele bebe um gole do uísque despejado de uma vez. O barman pergunta o que aconteceu com An Yuan e por que ele está tão nervoso. Falar com um barman desconhecido é uma ótima forma de psicoterapia, e An Yuan não percebe como começa a desabafar com um completo estranho sobre todos os detalhes de sua vida e todas as tristezas que o consomem. Depois de ouvir An Yuan, o barman faz uma pergunta estranha. Ele está pronto para mudar tudo se tiver a chance. Começar de novo e não causar mais tristeza às pessoas ao seu redor. Batendo seu copo vazio no balcão, An Yuan diz que está disposto a fazer qualquer coisa para recomeçar. O barman despeja mais uma dose para An Yuan de uma garrafa estranha e diz que isso o ajudará. Olhando para o copo de uísque, An Yuan responde que realmente espera que sim. Ele agradece ao barman por ouvi-lo e faz um brinde a todos aqueles cujas vidas ele arruinou. An Yuan bebe e perde a consciência. O copo que caiu de sua mão rola pelo balcão. Quando An Yuan acorda, ele se vê na entrada do prédio de escritórios. An Yuan não entende o que está acontecendo, por que é dia ou como chegou lá. Neste momento, a atenção de An é atraída pelo rapaz que está ao seu lado. O rapaz está cheio de alegria e admiração, muito feliz por estar ali. Então, An Yuan percebe que é o jovem Quan Sijunho, a quem ele se despediu na funerária e supostamente atropelou na noite anterior. O jovem Quan Sijunho diz que está a um passo de realizar seu sonho, só precisa comparecer a uma entrevista e conseguir um emprego em uma grande empresa. Ele lembra que, 20 anos atrás,
Quando An Yuan veio para a entrevista, foi abordado na entrada do escritório por um cara estranho cheio de esperança e alegria. Então, Kwon Seung disse a An Yuan que mal passou na verificação de documentos e estava pronto para a entrevista. Neste ponto, as memórias de An Yuan se tornam realidade, com Kwon Seung se dirigindo a An Yuan falando sobre documentos e entrevista. An Si-junho pergunta a An Yuan se ele também está na entrevista. Neste momento, o olhar de An Yuan cai sobre a vitrine que está a uma pedra de distância. Olhando para o reflexo na janela, An Yuan vê seu próprio rosto, 20 anos mais jovem. An Yuan começa a relembrar a última coisa que lembra, quando bebeu um gole do estranho uísque e a frase do barman que lhe entregou o copo, dizendo que isso o ajudará. Tocando seu rosto rejuvenescido, An fica perplexo. O barman o fez voltar 20 anos? An Yuan belisca a bochecha. Se doer, não é um sonho. Olhando para seu reflexo na vitrine, An Yuan começa a gritar. O que diabos está acontecendo? A mão de An Yuan acidentalmente bate no bolso, e ele encontra seu antigo celular, um celular flip. Quando An Yuan abre o celular, ele vê a última mensagem em que é informado que seus documentos foram verificados e ele foi convidado para uma entrevista. A data da mensagem é de 20 anos atrás. Enquanto An Yuan está atordoado olhando para a mensagem em seu celular, um grupo de funcionários da empresa passa por ele discutindo a preparação de uma apresentação. O homem empurra An Yuan, que está olhando para o celular, para o lado. An Yuan percebe outro cara que conheceu 20 anos atrás. Era Kim Young-gil, o homem que o abordou no estacionamento e disse que Kwon Junho estava morto. É uma situação realmente estranha, com outro personagem 20 anos mais jovem. Enquanto isso, os funcionários continuaram a se comunicar e se afastar de An Yuan. O jovem e animado Kwon Si-junho se volta para An Yuan. Os funcionários da corporação que passaram por ele são muito elegantes, e Kwon Junho realmente sonha em ser como eles. Então, An Yuan revela a Kwon Seung que, se tudo o que aconteceu for verdadeiro, ele foi dado uma chance de mudar sua vida nos próximos 20 anos. Virando-se para Kwon Si-junho, An Yuan diz coisas inesperadas e pede a ele que se afaste. Kwon Junho não entende imediatamente o que está acontecendo, mas então percebe que o cara ao seu lado é seu concorrente na entrevista. Ele bate no ombro de An Yuan desejando boa sorte, e finalmente, An Yuan convida Kwon Junho para apertar sua mão. Kwon Junho concorda felizmente e segura a mão de An Yuan. An Yuan reflete que o aperto de mão amigável foi tão agradável, e os dois ainda estão na frente um do outro, sem soltar as mãos. O aperto de mão se prolonga. E finalmente, An Yuan se desculpa com Kwon Seung como se tivesse pensado melhor e não tivesse soltado sua mão. Essa situação desconfortável faz Kwon Junho rir, e ele diz que está tudo bem. Confuso e animado, An Yuan anda pela cidade e relembra como era a vida há 20 anos. Ele se pergunta se realmente voltou no tempo. Refletindo sobre o que aconteceu, o olhar de An Yuan cai sobre o quiosque de jornal. An Yuan pega o jornal de cima e vê um artigo sobre o presidente chinano em pé na frente do quiosque de jornal. An Yuan reflete que esteve no funeral do presidente chinano e agora está lendo uma entrevista com ele no jornal. Então, An Yuan percebe que se o presidente chinano está vivo, significa que todos que morreram nos últimos 20 anos estão vivos, incluindo sua mãe, que morreu em um acidente de carro. Em pânico, An Yuan pega o telefone e liga para sua mãe, ouvindo impacientemente os toques. Sua mãe atende e pergunta o que há de errado com seu filho. An Yuan cumprimenta sua mãe com voz trêmula, e ela não entende o que está acontecendo e por que ele está tão preocupado. An Yuan só pode repetir as palavras mamãe com voz trêmula. Sua mãe pergunta novamente o que aconteceu, por que ele a trata tão gentilmente, e se ele viu um fantasma. An Yuan cai em um estupor e fica congelado com o receptor do telefone perto de sua orelha. An Yuan entra no ônibus e olha pela janela com perplexidade, mal reconhecendo a paisagem urbana que mudou completamente. Ao descer no ponto certo, An Yuan caminha até sua casa. No caminho, ele passa por uma ruela onde alguns bandidos estão sentados. Descobre-se que os bandidos o reconheceram e ficaram muito felizes. An Yuan parece uma presa fácil, para a alegria dos bandidos. Enquanto os bandidos o abordam, An Yuan, no entanto, liga para sua mãe e pede que ela lhe diga o código do interfone. Descobre-se que, após tantos anos, o código do interfone desapareceu com sucesso de sua memória. An Yuan entra em casa e vai para o quarto. Ele olha para um armário cheio de livros didáticos, um computador antigo e anotações espalhadas. O olhar de An Yuan cai sobre o caderno manchado de sangue, e ele se lembra de como feriu gravemente a mão e sujou o caderno de sangue. An Yuan pensa no quão tolo ele costumava ser. An Yuan é interrompido por uma batida na porta e pela voz irritada de um homem que diz que sabe que ele está dentro. An Yuan se vira para a porta,
claramente não esperando a visita de ninguém. Quando An Yuan abre a porta, há 4 bandidos atrás dela, que o atacam com xingamentos e acusações. Ao entrar na casa, os bandidos começam a falar sobre uma criança deficiente e algum criminoso que está solto. O bandido sugere uma compensação que An Yuan supostamente deve a eles. Depois de pensar por um tempo, An Yuan se lembra do que aconteceu. Acontece que, quando ele correu para o ponto de ônibus esta manhã para ir à entrevista, ele acidentalmente esbarrou em uma mulher que estava empurrando uma cadeira de rodas. Como resultado da colisão, a cadeira de rodas caiu, e a criança caiu dela. An Yuan estava pensando em como não se atrasar para a entrevista. E ao avistar o ônibus, tomei a decisão errada. An Yuan deixou seu número de telefone com a mulher para lidar com o incidente posteriormente, como se estivesse com pressa. A mulher verifica se é realmente o número de An Yuan e se ele o inventou no momento. Então ela diz a An Yuan que, se houver problemas com a criança, ela definitivamente entrará em contato com ele e o fará pagar pelo que fez, mas isso será mais tarde. Por enquanto, An Yuan pula no ônibus e vai embora. Enquanto isso, o bandido continua pressionando, alegando que An Yuan não atende o telefone e quer fugir da responsabilidade. A primeira pergunta de An Yuan é como ele foi encontrado, mas o bandido não pretende responder. Em vez disso, ele entrega a An Yuan um suposto relatório médico de que a criança está gravemente ferida. An Yuan se pergunta como vai reembolsar as despesas. A voz acusatória do bandido é acompanhada por seus capangas que também estão no corredor. An Yuan cobre o rosto com a mão e diz que enviará imediatamente o dinheiro para a conta do hospital. Ele pergunta ao bandido se essa é a resposta que ele esperava. Uma tentativa de enganar An Yuan falha miseravelmente. Se An Yuan não quiser dar o dinheiro amigavelmente, os bandidos recorrem a ameaças. An Yuan reflete sobre o fato de que só os touros pisam na mesma armadilha 2 vezes. Ele pagou caro por sua bondade da última vez e não pretende fazer isso novamente. An Yuan tira o telefone do bolso. Fotógrafo bandido. Enquanto este fica indignado por ser fotografado, An Yuan pergunta quantas vezes a gangue faz esse truque. O bandido finge não entender a pergunta. An Yuan pergunta novamente quantas pessoas eles conseguiram enganar com essa artimanha sórdida. O bandido não está pronto para desistir tão facilmente. Enquanto isso, An Yuan chama a polícia e informa que algumas pessoas invadiram sua casa e o estão ameaçando. O bandido tenta impedir a ligação para a polícia e avança em An Yuan com um amplo balanço da mão, mas An Yuan habilmente esquiva o golpe e o bandido voa passando por ele. An Yuan está surpreso, pois não tinha notado tal agilidade antes. Seu corpo parece ter ganhado vida própria e ele tropeça no bandido que voa estranhamente passado. An Yuan percebe que seu corpo se tornou muitas vezes mais rápido. Infelizmente, a velocidade de pensamento não é uma das vantagens de um bandido, que cai no chão com um estrondo, a cabeça repousando bem. Ao ver que o líder foi tratado de forma desrespeitosa, para dizer o mínimo, os capangas dos bandidos também se lançam em An Yuan. No entanto, ele consegue colocar o telefone na frente dele e tira fotos dos bandidos restantes. An Yuan pergunta aos bandidos por que não querem que ele chame a polícia. Afinal, não seria do interesse deles resolver a questão de compensação dentro do âmbito da lei. Os bandidos não têm nada a dizer, enquanto An Yuan diz que existem leis e todos os conflitos devem ser resolvidos de maneira civilizada. O bandido atrás dele pega um taco de beisebol. Agora ele vai explicar a An Yuan quem é a lei aqui. An Yuan está em perigo ao interagir com os bandidos. Ele não vê um taco de beisebol se erguendo atrás dele para cair em sua cabeça. Eles não querem ouvir uma palestra sobre o Estado de Direito. Estão mais acostumados a resolver tudo com os punhos. O líder dos bandidos tenta acertar An Yuan sorrateiramente na cabeça com um taco de beisebol por trás, mas, felizmente, An Yuan consegue reagir e pula para o lado. Em vez de atingir An Yuan na parte de trás da cabeça, o taco acerta em cheio o capanga do bandido no rosto, com toda a força. É assim que o canalha deve ser tratado, com um golpe épico que espalha respingos de sangue por toda a parte. E para o líder dos bandidos não relaxar, An Yuan o atinge com força no rosto com o cotovelo. O líder derrotado cospe sangue misturado com dentes da boca e cai ao chão de onde se levantou 1 minuto atrás. An Yuan pressiona a tecla de viva voz, segura o telefone para que todos na sala possam ouvir. No telefone, o policial pede o endereço onde ocorreu a agressão. An Yuan pergunta aos bandidos caídos no chão se devem ou não dizer à polícia o endereço onde a agressão ocorreu. An Yuan coloca o telefone no ouvido e se prepara para dizer o resto. Endereço:
mas a garota da gangue que permaneceu ilesa pede a An Yuan que pare e foge. Ele foge com todas as suas forças, abandonando seus cúmplices. An Yuan fecha as portas atrás dele, levantando-se do chão. Os bandidos limpam o sangue de suas bocas e perguntam com medo o que An Yuan vai fazer. An Yuan responde que eles não pensaram que simplesmente virariam as costas e sairiam depois de tudo o que fizeram. Os criminosos pegam suas canetas e começam a escrever. Depois de escrever tudo o que Anan exigiu deles, os criminosos se ajoelham e entregam os papéis assinados. An Yuan diz que isso é o fim do incidente e que não devem ser pegos novamente. Olhando para as fitas em suas mãos, An Yuan deixa os bandidos irem, e eles rapidamente escapam do apartamento onde foram brutalmente derrotados, deixando cair suas pantufas. Os bandidos correm pela rua e discutem que algo incompreensível está escondido sob a aparência de um simples estudante. An Yuan satisfeito olha pela janela e observa os criminosos fugindo. Ele reflete sobre como conseguiu mudar o curso dos eventos em relação a essa história com os bandidos, o que é muito bom em si mesmo. Isso significa que ele terá o poder de mudar tudo mais. Amanhã chegou, e An Yuan foi despertado por um feixe de luz brilhante que caía diretamente em sua cama pela janela. Quando An Yuan acorda, fica surpreso ao se sentir da mesma forma que há 20 anos. An Yuan se levanta e se espreguiça docemente, apreciando o fato de que nada dói em lugar algum. A azia sumiu, as costas não doem, o cotovelo não dói, seu corpo é jovem, flexível e forte. A pergunta imediatamente surge: como ele desenvolveu os reflexos de jogar golfe ao longo dos anos? An Yuan tenta dar um swing. Toda a teoria permanece em sua cabeça. A questão é se o corpo sabe usar um taco. Alguns testes. A boa notícia é que os reflexos ainda estão lá. Preparando o café da manhã, An Yuan pondera sobre o que fazer a seguir. Todas as provas na escola foram feitas. Resta resolver as formalidades. A entrevista com a empresa será apenas no dia 2 do próximo mês. An Yuan se pergunta se vale a pena entrar no mesmo rio novamente e trabalhar para a mesma empresa. An Yuan relembra como, há 20 anos, sonhava em ingressar em uma grande corporação e construir uma carreira, e como ficaria legal como funcionário da empresa. No entanto, o caminho que ele escolheu terminou com a morte de Quan, e An Yuan teve que pagar pelo cargo de vice-presidente indo a uma funerária. Realmente, a razão pela qual An Yuan voltou no tempo é uma oportunidade de consertar as coisas. Bem, agora resta descobrir o que fazer antes da entrevista. An Yuan pega o ônibus e parte em uma jornada, fazendo uma transferência na estação de trem. Enquanto isso, a mulher se esforça para lavar a sujeira dos vegetais antes de cozinhá-los. A mulher está com dor nas costas de um pesado recipiente de vegetais. An Yuan se aproxima da barraca do mercado e observa silenciosamente a mulher trabalhadora. Ele chama por sua mãe, que não pode acreditar no que ouve imediatamente. An Yuan é inundado por memórias de como os BFFS invadiram sua casa e confiscaram todos os seus bens. Quando An Yuan voltou para a casa da escola, viu muitos estranhos em uniforme andando por lá e levando tudo de valor. Enquanto isso, seu pai estava se servindo de mais um copo de bebida. Quando An Yuan perguntou ao seu pai por que ele estava ficando bêbado até ficar inconsciente, a mãe tenta evitar que o filho brigue com o pai. O pai continua a beber, e a mãe implora para que An Yuan não dê atenção ao pai e se concentre nos estudos. Se o pai não puder sustentar a família, a mãe terá que cuidar da família por conta própria e abrir uma barraca no mercado. Surpreendida, a mãe vira a cabeça, e ele fica muito feliz ao ver An Yuan chegando de repente. Depois de cumprimentar, a primeira coisa que a mãe faz é correr para alimentar seu estudante faminto. A mãe reprova An Yuan por não contar que estava vindo. Ela teria cozinhado algo delicioso para ele. An Yuan fica ali, surpreso e chocado. Antes, ele costumava se irritar com as reclamações de sua mãe, mas agora está pronto para dar tudo na vida para ouvi-la e ouvir com seus ombros. An Yuan, reclinado, diz à sua mãe que está pronto para comer tudo que ela preparou e que não vai ser desobediente. A mãe fica surpresa com tamanha obediência de seu filho obstinado e impõe um pouco de tudo a ele. An Yuan procede a saborear o tratamento, e a mãe nunca deixa de se surpreender. Seu filho costumava torcer o nariz, mas agora ele limpa tudo do prato. Não se esqueça de elogiar a comida da mãe. An Yuan realmente se lança na culinária de sua mãe, baixando a cabeça. An Yuan lembra como sua mãe morreu. Pensamentos tristes fazem An Yuan engasgar, e sua mãe diz a ele para comer mais devagar e não se apressar. An Yuan baixa a cabeça tentando esconder as lágrimas que estão fluindo. A mãe sorri e não entende por que An Yuan está chateado. Enquanto isso, um cliente se aproxima da loja e pede uma salada. Um breve diálogo sobre o cardápio e o comprador recusa um tipo de salada em favor de outro. Ouvindo o diálogo, An Yuan joga os hashis na mesa e instiga a compradora a não recusar. Afinal,
A salada que ela não quer levar é muito saborosa. Para que ela concorde mais rapidamente, An Yuan a elogia. Após receber o elogio, a compradora concorda em fazer a compra e sorri alegremente. Ninguém dizia palavras tão calorosas para ela há muito tempo. A mãe está surpresa. Seu filho costumava ser muito mais modesto ao se comunicar com o sexo oposto. Após terminarem o trabalho, mãe e filho voltam para casa. An Yuan caminha até o portão dolorosamente familiar pelo qual ele passou milhares de vezes a caminho e de volta da escola. Ele vai para o seu antigo quarto. É uma sensação estranha e muito emocionante. Estendendo a mão, An Yuan puxa um álbum de fotos da prateleira, abre uma foto aleatória e se olha jovem, alegre e rindo. An Yuan tenta lembrar a última vez que riu tão genuinamente e alegremente, provavelmente muitos anos atrás. Enquanto isso, o som de uma porta se abrindo é ouvido. O pai de An Yuan chegou em casa. O pai nota um par de sapatos de seu filho na entrada. Enquanto isso, An Yuan rememora. Parece a ele que o quarto era antes maior ou talvez menor. An Yuan ouve o som da porta se abrindo e vê seu pai entrar silenciosamente em seu quarto. An Yuan distrai seu pai. Machuca-o que seu pai nem sequer levanta a cabeça para olhar para ele. An Yuan pondera que deveria se reconciliar com seu pai. O relógio continua a ticar imperturbável. Restam 38 horas até a hora da entrevista. Até amanhã de manhã é tudo o que An Yuan tem para se reconciliar com seu pai. Colocando suas dúvidas de lado, An Yuan vai até seu pai e diz que eles precisam tomar uma bebida juntos. O pai indiferentemente responde com um frio "está bem", mas An Yuan não recua. Ele diz que passou na entrevista e agora vai fazer um estágio em uma grande empresa. Deixe o pai parabenizá-lo e ensiná-lo a beber. O pai responde que não pode dar conselhos ao filho porque ele é muito mais inteligente do que ele. No entanto, An Yuan insiste que ainda quer se reconciliar com seu pai. An Yuan agarra seu pai pela manga e pergunta novamente se ele realmente vai recusar o pedido do filho. Desanimado e confuso, o pai concorda. Assim, An Yuan e seu pai vão ao café mais próximo e se sentam à mesa esperando a carne cozinhar. Finalmente, a carne está pronta. É hora de começar a beber. E a primeira garrafa é colocada na mesa. An Yuan é servido no primeiro copo e propõe beber até o fim. Neste ponto, a conversa de An Yuan com seu pai é interrompida por uma voz externa chamando seu pai. Acontece que os colegas de trabalho do pai, com quem ele trabalha, vieram ao mesmo café. Os caras que chegam respeitam muito o pai e ficam felizes em conhecer seu filho. Mais algumas garrafas são adicionadas à mesa, e os caras se juntam à companhia. Eles conhecem An Yuan e começam a elogiar o pai para ele, como se tivessem muito respeito por ele. An Yuan pensa por um momento. Seu pai, que ele considerava um ninguém, é um homem muito respeitável. Então, as memórias da venda da fábrica voltam para ele. O pai de An Yuan teve que fazer uma escolha difícil entre o bem-estar de sua família e o bem-estar de seus funcionários. Agora, An Yuan entende a motivação de seu pai. Por que ele fez isso? Então, em um momento, seu pai se recusou a demitir seus funcionários, e sua família teve que viver muito mais pobre. Se o pai simplesmente os tivesse demitido, eles teriam morrido de fome. Os rapazes ficam surpresos. Acontece que eles não sabiam que o pai manteve tudo em segredo de seu próprio filho. Os agradecidos rapazes estão prontos para pagar a conta para o pai e o filho sentados à mesa. E então chegam as boas notícias. Acontece que a empresa do pai vai assinar um contrato importante com uma empresa de construção para o fornecimento de um grande volume de tijolos. Mas o nome dessa empresa de construção é bem conhecido por An Yuan. Ele lembra que a empresa faliu, e sua falência atingirá seu pai muito forte. Enquanto o pai e os rapazes discutem sobre quem pagará a conta, An Yuan pondera como informar a seu pai sobre a iminente falência da empresa de construção. Ele não pode dizer que falhou vindo do futuro. Perto do café, a empresa se despede desejando tudo de bom uns aos outros. Eles seguem caminhos diferentes pela rua à noite. An Yuan pensa que cuidar dos funcionários é estranho e incomum. Por outro lado, cuidar dos funcionários levou a família a viver pobre e a não tratar o pai muito bem. O fato de An Yuan ter tratado mal o pai no passado foi seu próprio preconceito e falta de visão. An Yuan corre atrás de seu pai que está partindo e pede perdão. Supostamente, ele disse coisas estúpidas recentemente para o pai e pede desculpas por isso. No final, o pai expressa uma mensagem de parabéns por uma entrevista bem-sucedida. Ele diz que está muito orgulhoso do filho que conseguiu entrar em uma grande corporação sem o apoio dos pais. Mas é cedo para se orgulhar.
An Yuan ainda está longe desse estado e acabou de começar o estágio. An Yuan chama a atenção de seu pai para um contrato com uma empresa de construção. Supostamente, ele ouviu falar sobre isso de um dos caras com quem estava sentado no café. O pai fica feliz por poder assinar um grande contrato, afinal, então a mãe poderá sair do mercado e não prejudicará sua saúde vendendo alimentos. An Yuan pensa em como contar ao pai que a empresa de construção está prestes a falir. Pai e filho continuam a andar pela cidade à noite. Em seguida, uma voz de garota vem da rua pedindo para alguém deixá-la em paz. O valentão não vai recuar e continua a molestar a garota. A bela irritada anuncia que está indo embora, mas o valentão não está pronto para deixá-la ir tão facilmente segura a mão da garota, declarando que ela deve pagar por ele estar levando para casa. Esta não é apenas qualquer garota, mas a irmã de An Yuan, que se envolve em uma confusão com o valentão. Reconhecendo sua irmã, An Yuan imediatamente corre para ajudá-la. Ao se aproximar do poste de luz, An Yuan reconhece o idiota que está agarrando sua irmã. An Yuan o lembra bem, afinal, foi esse idiota que arruinou a vida e o futuro de sua irmã mais nova há 20 anos. Irmã e valentão ficam na frente de An Yuan. An Yuan pergunta por que diabos o valentão está agarrando sua irmã. O canalha fica em silêncio, não sabe o que dizer. O valentão não entende como An Yuan sabe seu nome, já que nunca se encontraram antes. An Yuan diz que a fama supera o valentão. Ele é conhecido por metade da cidade como um homem que bate em garotas. E a irmã pergunta ao valentão se isso é verdade. Ele começa a se desculpar, dizendo que são apenas rumores infundados, mas duas fortes bofetadas levam a irmã a acreditar que isso é verdade afinal. An Yuan encerra o canalha, dizendo que uma das garotas espancadas teve um aborto, uma notícia chocante. O canalha começa a contar que a garota caiu sozinha depois que ele a empurrou, mas leva um poderoso tapa na cara. A irmã claramente não gostou de uma traição tão enganosa do idiota. Depois de se despedirem do valentão, a família volta para casa. An Yuan tenta falar com a irmã, mas a garota não pretende falar com ele e vai para o quarto, fechando a porta na cara dele. An Yuan bate na porta da irmã, tentando falar com ela ou ele é mandado embora. An Yuan diz a ele para deixá-lo em paz, e An Yuan permanece em pé na porta sem ter comido sal. A razão pela versão da irmã é que ela tem ciúmes de seu irmão mais velho bem-sucedido e inteligente. Numa noite escura, um cachorro late ao ouvir um valentão passando. Um valentão frustrado e irritado porque An Yuan arruinou sua noite fica furioso. Ele se aproxima do cachorro e o latido furioso se transforma em um campo de vinho. Então o canalha continua seu caminho para casa desejando a An Yuan todo o mal e deixando um cachorro morto para trás. Amanhã chega e o pai se despede da família indo trabalhar. An Yuan escova os dentes e pensa no que fazer a seguir. Ele pergunta à mãe onde sua irmã mais nova foi tão cedo. Acontece que a irmã fugiu por conta própria, e parecia muito com uma fuga para não falar com An. O rapaz pensa que sua irmã mais nova o evita. Ele coloca as meias, se veste e pega uma pasta com coisas na mão. An Yuan entra no quarto da irmã e observa a bagunça. De acordo com suas lembranças, sua irmã era muito mais organizada. O olhar de An Yuan cai sobre um pedaço de papel pintado na mesa. O desenho é muito bonito e incomum. An Yuan pensa que sua irmã claramente tem talento. Ele pega o desenho e o examina cuidadosamente. Um estilo inesperado. An Yuan pondera enquanto olha para o desenho da irmã em suas mãos. Minha irmã tem talento. Se ela começasse a se desenvolver nessa direção, ela poderia eventualmente se tornar uma artista ou designer bem-sucedida e cara. Afinal, esse estilo de desenho novo e incomum pode revolucionar todo o mundo do design. Reunindo-se, An Yuan se despede de sua mãe com uma porção obrigatória de moralização e desejos para a estrada. Finalmente, a mãe escorrega algumas notas nas mãos de An Yuan, e ele pede desculpas por poder ajudá-la tão pouco. O dinheiro que a mãe dá a An Yuan na estrada é muito tocante. An Yuan agradece muito sinceramente e em voz alta a sua mãe pelo que ela fez por ele, mas ela percebe sua gratidão como uma zombaria. Finalmente, An Yuan promete ligar para sua mãe frequentemente. Enquanto An Yuan se dirige à estação de trem, o pensamento passa por sua mente de que ele ainda não fez tudo. Segurando um pedaço de papel com um endereço em sua mão, ele vai procurar um prédio no bairro e encontra o endereço da empresa de seu pai, um prédio alto e bonito da corporação. É de manhã, e An Yuan está em pé diante do prédio da corporação, refletindo que está à sua segunda chance. An Yuan está determinado a lutar com sucesso durante a segunda rodada e com certeza vencer. Segurando sua maleta firmemente na mão, An Yuan entra no prédio do escritório. A batalha começa. O rapaz empurra as portas e tenta entrar. Memórias de vir aqui por 20 anos retornam a ele, e os guardas abrem as portas para ele e se curvam respeitosamente na entrada. Mas An Yuan é parado por um segurança. Supostamente, apenas os funcionários podem entrar ali, e a entrevista é em outro lugar. An Yuan já havia esquecido que ainda não era um funcionário,
Primeiro, ele precisa ir ao Departamento de Recursos Humanos. Uma nova vida começa. Um funcionário do Departamento de Recursos Humanos distribui panfletos com números para os candidatos e pede para ele prender ao peito. An Yuan procura através dos olhos de seu camarada Quan Seung. É possível que eles se cruzem mais tarde, confiante de que ele conseguirá trabalhar aqui. Os olhos de An Yuan caem sobre o rapaz com óculos à sua frente, diante de quem ele está muito preocupado. O rosto do rapaz parece familiar para An Yuan, e ele tenta lembrar onde o viu antes. O rapaz reconhece An Yuan e o cumprimenta, apresentando-se e lembrando a An Yuan que eles frequentaram a mesma escola. Ele era um ano mais novo. Sons suspeitos saem da boca de Yoon Gang-woo, e Yoon Gang-woo corre rapidamente para o banheiro enquanto An Yuan tenta ajudá-lo. Yoon Gang-woo explica que tem má digestão e fica muito nervoso antes da entrevista, e An Yuan tenta lembrar se esse cara conseguiu um emprego. Uma xícara de café claramente não fará mal a Yoon Gang-woo nessas circunstâncias. O tempo nervoso pega o café da máquina de venda. An Yuan entrega um exausto Yoon Gang-woo e sugere que o cara o chame por um nome reduzido. Ele não é muito mais velho que ele. Yoon Gang-woo tenta objetar ao ver um pedaço de papel com perguntas nas mãos de Yoon Gang-woo. An Yuan pega. Acontece que Yoon Gang-woo ficou acordado a noite toda memorizando respostas para perguntas de entrevista. An Yuan oferece ajuda a Yoon Gang-woo para revisar as perguntas pré-entrevista mais uma vez e testar seu conhecimento. Yoon Gang-woo está emocionado por poder revisar as perguntas mais uma vez sob a orientação do melhor aluno da escola, e ele é muito grato por isso. An Yuan dá a Yoon Gang-woo algumas dicas úteis e alguns comentários importantes que certamente ajudarão Yoon Gang-woo no exame. Enquanto isso, o elevador chegou ao andar e o oficial de recursos humanos que sai dele dá a ordem para preparar alguns números. Yoon Gang-woo está entre os números chamados, e An Yuan deseja sorte a ele. Os convocados são enviados para uma entrevista. Yoon Gang-woo se vira, e An Yuan se curva abaixo, agradecendo muito. Essa gratidão tão sincera pega An Yuan de surpresa. An Yuan se aproxima de um cartaz pendurado na parede e reflete sobre o fato de que a contratação é realizada em 4 departamentos diferentes. Ele se pergunta quais são as chances de Yoon Gang-woo entrar na unidade em que ele trabalhará novamente. O funcionário de RH chama certos números. Desta vez é a vez de An Yuan. Uma equipe de candidatos entra na sala seguida por um convite para se sentar. An Yuan se senta ao lado de outros candidatos. A garota ao lado está muito preocupada. Ela esqueceu completamente o que escreveu em seu próprio currículo. O cara do outro lado começa a tremer nervosamente. Um dos examinadores diz para o cara se acalmar e parar de se preocupar. Se esquecer algo, está tudo bem. Os examinadores se olham. Não há ninguém na frente deles que possa se aproximar deles. A administração está insatisfeita. Não há ninguém para escolher. Mas os candidatos são informados de algo completamente diferente. Eles terminaram. E muito obrigado a todos. O supervisor pede para convidar o próximo grupo de candidatos. Os examinadores discutem entre si o que está acontecendo com os candidatos. Outro chefe de departamento conseguiu encontrar algumas pessoas. Isso é agradável. Pelo menos algum departamento será reabastecido com jovens. O supervisor examina cuidadosamente o próximo grupo de candidatos. Seu olhar cai sobre An Yuan, que está caminhando calmamente com as costas retas. Surpreendentemente, este é o único candidato hoje que está absolutamente calmo e não se preocupa de forma alguma. Da maneira como An Yuan se porta, ele parece mais um trabalhador de escritório experiente do que o membro do conselho escolar de ontem. An Yuan informa ao diretor que se candidatou ao departamento de desenvolvimento de displays. A entrevista começa. O diretor pede aos candidatos que se apresentem e lhes dá uma ordem. Cada um dos candidatos terá 30 segundos para fazer um discurso de boas-vindas. 30 segundos é muito curto para contar uma história curta e compreensível sobre si mesmo. O primeiro candidato entra em estupor ao ver que o cara está em silêncio. O diretor não vai perder tempo e passa a palavra para o próximo candidato. Ele não tem tempo para ouvir os resmungos de um cara confuso. An Yuan reflete sobre como o diretor é tão mesquinho quanto sempre foi. O candidato não está pronto para desistir tão rapidamente e diz que a apresentação começará agora. Levou alguns segundos para ele reunir seus pensamentos. O cara começa seu discurso de boas-vindas, mas o pensamento de que o tempo é muito curto o impede de se concentrar. O cara está falando alguma coisa sobre seus parentes, família e infância. O diretor claramente não gosta do que o candidato está dizendo. Abaixa os olhos e balança a caneta para não ouvir toda essa bobagem. A ordem deve continuar. E o cara continua falando sobre laços familiares e amor sincero. A caneta nas mãos do diretor começa a tremer nervosamente, sem perceber que ele já falhou. O candidato continua seu discurso, e An Yuan ouve atentamente e analisa os erros dos concorrentes. O diretor chama o próximo candidato, olhando para seu relógio. O diretor espera que o cara termine de contar sua biografia. Chato, apenas chato.
A mesma coisa. An Yuan. Análises mostram que o diretor leva apenas 5 segundos para tomar uma decisão e, em seguida, ele apenas espera o candidato terminar. A caneta sobe. E o próximo candidato chamado é An Yuan, que permanece absolutamente calmo, pois já sabe o que vai dizer. A contagem regressiva começa, e os 30 segundos começam a se desvanecer rapidamente. Não há sentido em falar sobre si mesmo. Todos que vêm fazem isso. É preciso se destacar de alguma forma. An Yuan fala sobre displays, e o diretor pergunta surpreso. Em vez de falar sobre si mesmo, An Yuan começa a falar sobre displays e como essa é uma tecnologia muito promissora que em breve estará em toda parte. Chaleiras, paredes, ferros e geladeiras. O diretor está surpreso. An Yuan não fala apenas sobre displays, mas sobre tecnologias específicas que ele acredita que em breve serão promissoras. Mais importante, a previsão de An Yuan coincide com o que o diretor pensa. Ele também acredita que essa tecnologia é o futuro. O diretor está surpreso como Anan pode saber que uma tecnologia ainda em estágio de desenvolvimento dominará o mundo. O diretor olha para o relógio. Restam 10 segundos na apresentação. An Yuan conclui que seu objetivo é criar uma tecnologia que mudará o futuro do mundo inteiro. O diretor convida o próximo candidato a se apresentar, mas todos os membros da banca levantam as mãos. Todos têm perguntas para An Yuan. Um dos examinadores diz a An Yuan que ele está errado. A tecnologia da qual estava falando é muito rudimentar e levará 10 anos para chegar ao mercado. An Yuan acha que o examinador está errado. Levará apenas alguns anos para a tecnologia se desenvolver. An Yuan responde que o examinador provavelmente está errado. A tecnologia está se desenvolvendo aos saltos e limites. E a frase de An Yuan é que ele treinará funcionários se for contratado. O examinador sorri. Ele gosta da ousadia de An Yuan. A próxima pergunta é sobre horas extras. Um examinador astuto tenta pegar o candidato perguntando se ele fará horas extras. Perguntas ardilosas. Ambas as respostas podem levar a uma decisão negativa. O diretor continua pressionando, exigindo uma resposta, fazendo uso de táticas para forçar o candidato. Finalmente, o candidato se coloca em um canto e recebe uma marca no dossiê por mudar de ideia facilmente. O que, para mim, é uma boa combinação. A pergunta para An Yuan é se ele concordaria em jogar jogos esportivos com seu chefe no final de semana. An Yuan lembra do dossiê do chefe que lhe fez a pergunta. O examinador tem a pele bronzeada, sugerindo que passa muito tempo ao ar livre. Além disso, ele esfrega o cotovelo de vez em quando, o que indica uma lesão. Após analisar tudo, An Yuan responde que adoraria jogar com seu chefe, mas seria golfe. O examinador fica surpreso e encantado, pois ele mesmo joga golfe. An Yuan responde que joga um pouco e que seu pai era viciado nesse esporte. O fato de outro entusiasta de golfe se juntar à empresa agrada ao examinador. A artilharia pesada do examinador entra em ação, e uma pergunta do diretor segue. O diretor pergunta o que An Yuan gostaria de alcançar se ingressasse na empresa. Essa pergunta leva An Yuan de volta no tempo, recordando ter sido feito a mesma pergunta no telhado de um prédio de escritórios. A resposta que deu na época era que seu objetivo era se tornar CEO. Em seguida, seu interlocutor comentou que era muito ambicioso e muito inesperado. Ao ouvir esta resposta, o diretor do passado convidou para trabalhar com ele, e o diretor do presente espera pacientemente por uma resposta, repetindo a pergunta sobre o que An Yuan gostaria de alcançar ao trabalhar para a empresa. An Yuan responde que, além de seu próprio sucesso, está interessado no sucesso da equipe. Ele se esforçará muito para garantir que cada membro da equipe seja bem-sucedido e que sua contribuição seja apreciada. Uma resposta arriscada que o diretor pode gostar ou não. O sino toca enquanto o elevador chega, e o candidato se aglomera no saguão, assobiando uma canção alegre. An Yuan se dirige à saída, alarmado com o quão rapidamente se integrou à situação. Na saída, An Yuan cumprimenta Yun Gang-woo, a quem havia ajudado uma hora antes. Os dois vão para o café mais próximo. Tem uma mordida para comer e discuta como foi a entrevista. Yun Gang-woo está muito grato a An Yuan por sua ajuda e diz que quer tratá-lo para o almoço. An Yuan responde que pagar pelo almoço seria muito pouco para agradecer pela ajuda. Então, se Yun Gang-woo passar com sucesso na entrevista e começar a trabalhar, ele o tratará com algo mais caro do que um simples almoço em um café barato, assim que receber o primeiro salário. Yun Gang-woo começa a rir. Essa opção lhe agrada naquele momento. Nesse instante, An Yuan recebe uma ligação de seu pai. An Yuan pede desculpas a Yun Gang-woo e atende ao telefone. O pai pergunta como foi a entrevista. An Yuan fica feliz em informar que tudo correu bem. O pai de An Yuan o parabeniza e diz algumas palavras de incentivo. An Yuan está muito feliz. Ele não esperava que seu pai fosse tão sentimental. No entanto, isso ainda é verdade. O pai tem notícias sobre o contrato com a empresa de construção. O pai ouviu o conselho do filho e perguntou sobre o que estava acontecendo na empresa. An Yuan fica tenso,
esperando por uma resposta. Ao saber que seu pai descobriu os problemas da empresa e decidiu não assinar o contrato, An Yuan respira aliviado e agradece sinceramente a seu pai por tomar a decisão certa. Após a entrevista, An Yuan vai para casa. Enquanto caminha pela cidade, ele se pergunta se fez alguma diferença. Então, o olhar de An Yuan se fixa no anúncio da academia colado na cerca. A noite chega. An Yuan, que adormeceu, tem um sonho em que está conversando com alguém com um copo de vinho. An Yuan agradece ao interlocutor por torná-lo CEO, e o interlocutor sugere comemorar o sucesso com um vinho especial. Com um suspiro, An Yuan saboreia o vinho. O interlocutor pergunta se ele gostou do vinho e como é doce. Claro, o vinho é doce, afinal, é feito do sangue daqueles que An Yuan destruiu no caminho para o topo. Ao ver suas mãos cobertas de sangue, An Yuan começa a gritar em pânico. O copo cai e se quebra em pequenos pedaços, acordando-o do pesadelo. An Yuan respira em pânico e olha para suas mãos limpas. Há um segundo, em um sonho, havia manchas de sangue nessas mãos, e elas tremiam um pouco. Sentado na cama, An Yuan pensa que ele negligenciou um fator. O presidente do conselho vem de uma família real, e no caminho para o topo, haverá um enorme obstáculo à frente de An Yuan. Amanhã chega. Vestido com um agasalho e com fones de ouvido tocando música alegre, An Yuan corre pelas ruas enquanto reflete. Ele se pergunta se pode derrubar a parede construída diante dele. Afinal, se perder, terá que fazer demissões e deixar milhares de pessoas sem meios de subsistência. Ele será capaz de lidar com as coisas se derem errado. No entanto, apesar da complexidade da tarefa, ainda existem chances de uma solução bem-sucedida. No entanto, os métodos antigos levariam An Yuan ao resultado antigo, então algo terá que mudar. Pensando no que usar agora, An Yuan corre para a entrada de casa ofegante e entra na sala de treinamento. Os atletas dentro perguntam a An Yuan o que ele esqueceu aqui. Recuperando o fôlego e tirando os fones de ouvido, An Yuan responde que viu um anúncio de uma academia na rua e veio para se exercitar. A primeira atividade é pular corda. An Yuan pula diligentemente, mostrando sua perseverança e desejo de vencer. Apoiado nas cordas do ringue, o treinador observa o quanto de paciência An Yuan tem. Após se certificar de que An Yuan é persistente, o treinador diz a ele que já é suficiente para hoje e o deixa voltar amanhã com luvas. Após parar de pular, An Yuan tenta recuperar o fôlego. Na manhã seguinte, An está correndo novamente pela rua, ao mesmo tempo que marca uma luta com a sombra. Verifica as mensagens no telefone. Não há novas mensagens. Nesse momento, há uma luta intensa no ringue. Um lutador perdedor com um capacete vermelho grita para seu oponente deixá-lo mais leve. O oponente com o capacete azul não concorda em trabalhar pela metade, dizendo que se ele for lutar, será sério. O lutador com o capacete vermelho está cansado de ser um saco de pancadas e se recusa a continuar a luta. Ele lança algumas palavras insultuosas ao partir, e o lutador deixa o ringue. O lutador com o capacete azul pensa tristemente que não há ninguém para lutar, todos são muito delicados e fraco, então seria melhor fazer yoga. Vendo isso, An Yuan é chamado para lutar no ringue. O cara com o capacete azul diz arrogantemente a An Yuan que, se ele o vencer, deveria se culpar. An Yuan aceita facilmente as condições e pede mais uma vez para o lutador enfrentá-lo. Saindo dos bastidores, o treinador vê como todos os seus lutadores se aglomeraram ao redor do ringue, abandonando o treinamento. Os caras têm uma boa razão para estar distraídos. Um recém-chegado desconhecido que veio à academia há alguns dias está lutando de igual para igual com o melhor lutador do clube. E ele luta muito bem. O treinador fica indignado, pois não deu sinal verde para uma luta entre lutadores de classes tão diferentes. A batalha no ringue é séria. Irritado por estar brincando com um novato por tanto tempo, o lutador com o capacete azul começa a lutar como um adulto. O treinador também fica surpreso como um iniciante pode se manter por tanto tempo contra um lutador forte. Quando os atletas dizem que o melhor lutador do clube não conseguiu dar um único golpe sério no recém-chegado, o treinador diz para não tentarem enganá-lo, pois é impossível. Enquanto isso, a luta no ringue continua. O lutador está surpreso com a rapidez com que An Yuan se move, tentando desferir um de seus golpes característicos. An Yuan percebe um erro e já está se preparando para um golpe de controle, vendo que em um instante seria nocauteado. An Yuan pondera o que fazer e como sair dessa situação desesperadora. An Yuan consegue mergulhar e acerta o lutador em um contra-ataque, desferindo um golpe esmagador no rosto. O treinador não pode acreditar no que vê e grita que isso é simplesmente impossível. E o lutador derrotado cai, deixando cair um protetor bucal no ringue. Mais uma vez, o telefone de An Yuan está vazio.
nenhuma mensagem da empresa chegará. Enquanto um An Yuan frustrado se prepara para colocar o telefone no bolso, a mensagem tão esperada finalmente chega. Ele foi convidado para um estágio após o treinamento. An Yuan tira as luvas e se despe, retirando as bandagens das mãos. O treinador se aproxima e pergunta se An Yuan já pensou em seguir o esporte profissional. An Yuan fica lisonjeado com o convite, mas recusa, dizendo que acabou de conseguir um emprego em uma grande corporação e não gosta da carreira de atleta. O treinador insiste que An Yuan claramente tem talento para artes marciais e tem todas as chances de ganhar dinheiro com isso. No entanto, o dinheiro não é o que interessa a An Yuan, e ele responde que agradece muito, é claro, mas não pretende mudar sua decisão. An Yuan sai da academia, deixando o treinador perplexo. An Yuan se despede do treinador. Quando An Yuan chega em casa, ele liga para sua mãe para contar as boas notícias. A mãe pede a irmã de An Yuan para comemorar com ela, e ela responde indiferente que não se importa. Além disso, a irmã se recusa a parabenizar o irmão por tal ocasião alegre, cheia de ciúmes. A irmã diz que, se An Yuan é tão inteligente, não é surpresa que tenha conseguido o emprego, e não há nada para parabenizá-lo. An Yuan fica um pouco ofendido com a atitude da irmã. Assim que o rapaz foi ao banheiro e colocou a pasta de dente na escova, o telefone tocou. Desta vez, An Yuan recebeu uma ligação de seus amigos para parabenizá-lo. Eles se encontram em um bar e celebram, entre outras coisas, o início bem-sucedido da carreira de seu amigo. An Yuan está muito feliz e orgulhoso por ter sido lembrado e chamado para parabenizá-lo. O telefone toca novamente. Parece que An Yuan está tendo um problema sério em escovar os dentes em paz. Desta vez, o rapaz recebe uma ligação de um amigo e colega de seu pai. Vamos supor que as ligações acabaram, e An Yuan finalmente conseguirá escovar os dentes. Mas não, o telefone está tocando novamente. An Yuan atende, e desta vez é o cara que ele conheceu na entrevista, Yong Ganvu. Com um sorriso, An Yuan o parabeniza e diz que também foi aceito. Um grito de alegria ecoa no telefone. O cara está muito feliz que ambos passaram no teste e promete recompensar An Yuan por sua ajuda. À noite, a mãe de Anan veio visitar An Yuan e trouxe uma sacola de mantimentos. A mãe arruma e coloca a comida na geladeira para Yuan, pois a força no primeiro dia de trabalho é muito importante, e ele definitivamente precisará comer uma refeição substancial. É muito fofo. E tocando a Yuan agradece sinceramente a sua mãe pela refeição e pelo cuidado. Depois do café da manhã, o rapaz se veste e dá um nó na gravata. A mãe cuidadosamente tira o pó do traje de An Yuan e lhe deseja um bom dia, além de dar algumas dicas triviais de despedida e um desejo de boa sorte da pessoa mais querida do mundo. An Yuan vai para o trabalho, deixando a mãe preocupada parada na porta aberta. An Yuan retorna, inclina-se respeitosamente para a mãe e corre para o ponto de ônibus, pois hoje não seria aceitável chegar atrasado. O ônibus leva a Yuan em direção ao escritório, com seus fones de ouvido. An Yuan olha pela janela, desce na estação que precisa e observa todos começarem a correr em uníssono. A visão da multidão correndo anima e assusta An Yuan. Ele só precisa pensar que deve iniciar um cronômetro no telefone para medir quanto tempo leva para ir da estação de metrô até o escritório. An Yuan tira o telefone e ouve barulhos suspeitos ao seu lado. Uma cadeira de rodas cai com um estrondo, e uma garota conhecida cai dela. A situação se repete, mas desta vez não é An Yuan quem está envolvido, mas uma mulher que passava supostamente empurrou a cadeira de rodas, causando a queda. A mulher não entende como um toque leve na mala levou à épica queda de uma cadeira de rodas pesada. As pessoas ao redor começam a acusar a mulher de crueldade, e os cúmplices dos bandidos se aproximam, gritando acusações da multidão. An Yuan pondera se deve intervir. A mulher fica perdida, sem saber o que fazer. O líder dos bandidos aponta o dedo para a mulher e pede às pessoas ao redor que chamem a polícia, enquanto An Yuan se aproxima silenciosamente por trás do líder bandido e pergunta como ele está se saindo em seu novo emprego. Os golpistas desavisados continuam sua apresentação, e um deles entende que está gritando com uma mulher que não entende nada, como se ela fosse culpada pelo que fez. A vítima fica atordoada, sem entender o que está acontecendo. Ela pega o telefone e tenta chamar uma ambulância. Suas mãos tremem de excitação, e o telefone cai no chão. An Yuan pergunta ao bandido por que diabos eles estão trapaceando novamente, se a tinta no contrato que assinaram com ele ainda não secou. Poderia ser que os bandidos esqueceram tão rapidamente a reunião entre eles e An Yuan? O bandido reconhece o homem que o confrontou e o espancou severamente,
Horrorizado, ele se afasta de An Yuan e pergunta o que ele está fazendo ali. An Yuan calmamente tira o telefone e tira fotos dos bandidos novamente, dizendo que a memória do seu telefone em breve estará cheia com as fotos deles. Então, An Yuan se aproxima da garota doente e a convida a ir à polícia. A garota não quer ir à polícia e diz que foram seus irmãos que a forçaram a se envolver na fraude. As pessoas ao redor começam a conversar entre si. Descobre-se que tudo foi uma cena encenada. As simpatias da multidão mudam imediatamente da vítima inocente para a mulher que estavam tentando enganar. Neste momento, todos prestam atenção a um homem que corre pela multidão. Um poderoso golpe faz a cadeira de rodas quicar e atingir a parede. O bandido enfurecido começa a gritar com os passantes, dizendo que não há nada para ver ali e que sigam o próprio caminho. Os passantes constrangidos começam imediatamente a se dispersar. Não há mais nada para olhar, e o resto não lhes diz respeito. O líder bandido ordena a seus capangas que peguem o telefone de An Yuan. Supostamente, esse telefone contém fotos de toda a gangue. O bandido exige que An Yuan entregue voluntariamente o telefone. An Yuan responde calmamente que o bandido está se comportando muito insolentemente e que, se ele continuar da mesma maneira, certamente será punido por isso. A resposta calma de An Yuan alerta o bandido. Deve haver uma grande força por trás das palavras calmas dele, e o bandido insta An Yuan a mudar de ideia e entregar voluntariamente o telefone. O idiota começa a balançar An Yuan. Ele avisa o idiota que, se for agredido, haverá uma resposta instantânea e prisão, e começa a falar algo sobre câmeras. An Yuan chama a atenção do bandido para uma câmera de segurança pendurada na parede. Assim que o bandido começar uma briga na frente da câmera, ele receberá imediatamente uma enorme sentença de prisão. O pensamento de retribuição legal não agrada ao bandido. O idiota, de jeito nenhum, acha que agora terá que escolher mais cuidadosamente o local do conflito para que os bandidos não tenham escolha a não ser dar meia volta e fugir vergonhosamente. O mais burro dos bandidos tenta resistir, ainda não percebendo que não há nada para pegar. Eventualmente, os bandidos vão embora. An Yuan olha para eles enquanto os oponentes se encaram promissoramente. Claro, tudo isso é ótimo, mas o tempo está cada vez mais curto antes do início do expediente de trabalho. E o rapaz tenta fugir para não se atrasar para o primeiro dia de trabalho. An Yuan é interceptado pela mulher que ele salvou, tirando dinheiro de sua carteira. Ela pede a An Yuan que aceite como um token de gratidão, alegando que o rapaz a ajudou muito. Ela estava à beira de um colapso nervoso e se metendo em grandes problemas. A mulher entrega um maço de dinheiro a An Yuan. Ele responde à mulher para esconder o dinheiro de volta e não mostrar a carteira em um lugar lotado. An Yuan pensa que estragou a cadeia de eventos do passado sem nem mesmo pensar no que está acontecendo. Ele responde à mulher que está tudo em ordem. Não é a primeira vez que ele encontra esses golpistas, então um simples obrigado será suficiente. Depois de se desculpar, An Yuan foge, e a mulher perplexa fica em pé ao lado de sua mala na corrida. An Yuan pensa que o incidente na saída do metrô custou a ele 13 minutos, e ele precisa se esforçar muito para recuperar o tempo. O rapaz está correndo pela rua da manhã com toda a sua força. Correr pela rua deve ajudá-lo. Neste momento, An Yuan nota um par de sapatos que uma garota segura nas mãos. Sem entender, An Yuan vira a cabeça e vê uma garota que corre vigorosamente, ultrapassando. Atividade interessante. Correr pelas ruas em uma corrida com uma garota bonita. Isso acalma An Yuan um pouco. Ele não é o único atrasado para o escritório. Assim que ele pensa nisso, vê um homem usando um capacete de bicicleta em sua visão periférica. An Yuan olha mais de perto e vê um cara em uma bicicleta correndo em alta velocidade. O cara está voando em uma bicicleta, cantando uma música em sua cabeça. E An Yuan, que o reconheceu, fica para trás. O cara pedalando na bicicleta é seu falecido camarada Quan Seung. E An Yuan fica muito feliz em vê-lo vivo, saudável e jovem. No entanto, Quan Junho não dirigiu muito longe e colidiu com um carro no sinal de trânsito. O motorista pula do carro e começa a gritar com o ciclista. E Quan Si Junho, que se levantou, está respirando pesadamente, sofrendo a queda e se sentindo em busca de fraturas. Quan Si Junho responde ao motorista que nem ligou a seta para virar, ao que o motorista relata que o ciclista não desmontou na faixa de pedestres e é totalmente culpado pela colisão. Neste momento, An Yuan reconhece o motorista. É o chefe Choi Kongan, um dos examinadores na entrevista. Enquanto Quan Junho discute com o motorista, An Yuan pensa que ele tem um grande problema arruinando sua reputação antes mesmo de chegar ao trabalho. É uma pena, esse coral selvagem causa repulsa em An Yuan,
Bem, eles são adultos, mas estão trancados juntos como mulheres bizarras. Quan Se Junho responde que não vai se desculpar porque trará má sorte em seu primeiro dia no trabalho. Olhando para a garota tirando os tênis, An Yuan pensa que está se intrometendo demais nos problemas alheios. Enquanto a garota tira os tênis e calça os sapatos, An Yuan continua a ponderar por que diabos ele não se concentra em seus próprios problemas, mas tenta resolver as situações dos outros. No entanto, pelo canto do olho, o rapaz consegue ler o nome da garota nos tênis, Lian. Enquanto isso, os envolvidos no acidente continuam a xingar e discutir. Ao ouvir falar da polícia, o chefe do departamento Shou Kongan pergunta de qual departamento é o estagiário. Cursando, Quan Junho nem imaginava que a pessoa com quem se encontrou era da mesma corporação, e Choi Kongan começa a gritar com Quan Seung, dizendo que é o chefe e exige saber em qual departamento ele está estagiando. Deixando para trás um casal que está xingando no estacionamento, a garota vai rapidamente para o trabalho. Choi Kongan balança e soca o ciclista no capacete para interromper a situação prestes a se transformar em uma briga. An Yuan se aproxima e se apresenta. O principal é desviar a atenção do chefe Choi Kongan, do infeliz ciclista Kan Junho. An Yuan pergunta gentilmente a Choi Kongan como está o cotovelo dele. An Yuan revela que durante a entrevista, Choi Kongan estava constantemente esfregando o cotovelo, e ele pensou que fosse por causa do golfe. Choi Kongan lembra de An Yuan e de como foi jogar golfe com seu pai. O diretor reconhece An Yuan, e então Quan Se Junho o reconhece. Ele fica muito feliz que pelo menos alguém veio em seu auxílio. Quan Se Junho cumprimenta An Yuan alegremente. An Yuan consegue desviar a atenção do chefe de Choi Kan de Quan Junho, a quem ele derrubou, para falar sobre golfe, e assim o incidente é encerrado. Choi Kongan, lembrando-se do nome de Quan Junho para o futuro, entra no carro. An Yuan pega Quan Junho pela gola e o puxa para o escritório com toda a força, pois já estão atrasados. Quan Seung estava tão focado em um conflito com o motorista que esqueceu do tempo, e ambos os estagiários correram para a entrada do escritório com toda a força. Afinal, restam apenas alguns minutos antes do atraso. An Yuan coloca seu crachá no torniquete, aguarda o sinal verde acender e entra. Ao contrário de An Yuan, isso é novo para Quan Junho, que solta um grito encantado enquanto An Yuan caminha calmamente pelo corredor. Quan Junho começa a correr vigorosamente, como se não estivesse no hall, mas em um estádio. Bem pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Quem quiser mais parte desse manhwa, comenta aí embaixo e deixa o like. Obrigado por assistir e tchau tchau.